Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Mundo Atípico Luz. Estamos no Voz Mundo Atípico Luz. Bom, hoje a gente tem uma convidada muito especial, porque ela fala de um assunto sobre autonomia dos nossos pequenos. A Sandra, deixa eu chamar ela aqui, aí vocês vão entrando. Deixa eu avisar aqui que a gente tá ao vivo. Boa noite, Grazi. Deixa eu... Vou entrando. Ainda bem que não deu nenhum probleminha na conexão. Nas últimas lives, tivemos uns probleminhas aqui terríveis de não conseguirmos entrar ao vivo aqui no Mundo Atípico Luz. Então, para você que está entrando, eu já vou pedir um favorzão, que você possa encaminhar essa live para mais pessoas, para famílias. Pega um aviãozinho e vai mandando para colegas que a gente está ao vivo. Tanto colegas até de profissão e também para o pai, para a mãe, para a avó, para o vô. Já a Sandra entra. Será que chegou para ela a notificação? Deixa eu pegar aqui o computador. Deixa, gente, peraí, mandar. Oiê. Peraí, gente, tô pedindo pra ela entrar no nosso perfil, porque às vezes não chega que a gente tá ao vivo. Dá um bugzinho, né? Mas vão entrando. Falando aqui com a Sandra. Aí entrou. Sandra, vou te puxar. Pera só um pouquinho. Não apareceu? Não apareceu. Deixa eu... Tô mandando um convite, Sandra. Veja se... Tá, faz assim, solicita para entrar. Pede a solicitação. Pede a solicitação para entrar. Às vezes acontece esses bugzinhos mesmo em live, tá? É normal acontecer. Pede a solicitação. É por isso que muitas pessoas pararam de fazer live no Instagram. Tenta você... Tenta você. Peraí, gente.
Tenta você solicitar, Sandra. Conseguiu? Não aparece aqui para mim, se você está tentando. Deixa eu tentar te chamar de novo, convidar. Agora Vou eu tô ter que... vendo. Agora deixa eu virar a câmera. Aí. Vou ter que entrar pelo celular, pelo computador, não consegui. Não, mas peraí, você consegue pelo computador? Sim, Sério? Ai, mulher, preciso saber como que faz isso. Ó, até o Thiago tá rindo aqui. Quero saber como que faz. o Eu não sabia, computador eu não sabia que tinha como não, Sandra. Não sabia, não. Mais uma opção. conecta pelo Instagram ali, o Instagram no computador e entra, mas não sei porque hoje eu não consegui. Ah, que legal, que bacana. Legal, depois eu quero saber como que faz, porque já aconteceu bugs, acontece, tá? Bugs, do não travar, não entrar. Como a gente faz todas as semanas, todas, eu já cheguei a fazer 3 lives por semana em diversos tipos de perfil, de dar bug, de travar. De repente você não me vê mais, de repente fica tudo travado. Então, acontece várias coisas. A gente tem outra ferramenta melhor ainda. Bom, Sim, Sandra, seja muito bem-vinda ao Mundo Atípico Luz. Obrigado pelo tempo. Já gosto de iniciar agradecendo o seu tempo, pela sua disponibilidade, porque a nossa vida é corrida e eu fico muito grata com profissionais que disponibilizam o seu dia, a sua hora, de forma voluntária, dando aula, consultoria, mentoria de forma gratuita aqui pra gente, porque essa aqui é uma live que fica gravada aqui no Mundo Atípico Luz, depois vai para o YouTube para quem está nos ouvindo. Então, de repente precisar sair, eu quero que fique aqui com a gente, no ao vivo, perguntando, interagindo, porque é um bate-papo. Então, a sua participação também é muito especial para a gente, mas tem a dificuldade para ouvir depois lá no YouTube. Então fica mais fácil, principalmente para nós, mães, pais, que a vida é muito corrida. Então eu falei, aqui eu tô com o meu pequeno aqui, que ainda o meu esposo não conseguiu chegar, e ele está aqui por perto. sim. Então, obrigado pelo seu tempo. Eu sou a Lidiane Luz. Depois eu quero que você se apresente para todo mundo. E antes de mais nada, para você que está ao vivo, pegue o seu aviãozinho, manda para os pais, manda para profissionais, manda para vó, avô, tio. Aproveita, faça isso, avisa que a gente está ao vivo. Eu vou fazer aqui, mandar que a gente está ao vivo. Manda pelo menos para 3, 5 pessoas, tá? Que a gente está ouvindo, é uma oportunidade única. E eu vou me apresentar, falar um pouquinho sobre o Mundo Atípico. Eu sou a Lidiane Luz, fundadora aqui do Mundo Atípico Luz. A Mundo Atípico Luz foi pensado, Sandra, justamente nesse pai, nessa mãe que está acabando de receber diagnóstico, está perdido, que no caso era eu, que não sabia de nada sobre autismo. Eu não sou da área da educação, sou da área da educação corporativa, mas não da área da educação infantil, da área da saúde. Então, eu fui buscar informação e foi através dessas lives de Instagram como esse, de profissionais doando o seu tempo, que eu consegui aplicar muita coisa com meu filho e fui em busca dos profissionais corretos. Eu até falei com uma live com a Grazi, acho que a Grazi está aí, foi numa live assim que eu entendi o que era psicomotricidade e como seria fundamental para o meu filho. Foi numa live dessa que eu descobri o que era terapia ocupacional, que eu não sabia o que era isso. Então, o Mundo Atípico Luz é pensado nesses pais, porque numa consulta com uma neuropediatra, não tem essas informações. São 40 minutos. Não tem como esse médico falar, né, sobre tudo isso. Então, é uma forma gratuita, genuína, da gente poder ajudar essas famílias. Então, a nossa questão aqui é divulgar conhecimento de verdade, genuinamente. Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, melhor, tá? Porque para a gente conseguir ajudar essas crianças, esses jovens, tá bom? E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho.
Então, eu sou Sandra Mesquita, sou terapeuta ocupacional, já sou formada há 17 anos, né? Sou professora de faculdade também, né? E de pós-graduação. Bom, eu trabalho com. Já trabalhei em várias propostas da terapia ocupacional, né? Dentro de várias áreas aí. Hoje, o meu foco, já há 8 anos, eu trabalho com criança autista, né? Então, já há 8 anos, né, dentro desse, que eu falo assim, que desse universo, né? Desse universo rico, né? Desse universo maravilhoso. E eu tenho muito amor, né? Eu tenho um filho com TDAH, eu tenho o meu esposo que é autista. Então, então, se antes eu já amava a causa do autismo, hoje, depois do diagnóstico do meu esposo, muito mais, né? Então, é uma luta constante, a mesma luta que vocês têm é a minha luta, né, constante. Também estou aí direto em conhecimento, direto estudando, né? Uma das coisas que eu mais amo participar é realmente agregar conhecimento para pessoas que não têm condições, muitas vezes, de pagar um profissional, né? Então, quando me convidam para a live, é um prazer muito grande para mim passar um pouquinho do meu conhecimento para chegar na casa de pessoas que não têm esse devido conhecimento e que necessitam do conhecimento da terapia ocupacional, né? Então, a terapia ocupacional, para mim, ela não é só uma profissão, né? Eu sempre digo, para quem me conhece como a Glá, que já me conhece há um tempo, eu sempre digo que acordar para ir atender não é algo que é desgastante para mim, é algo que me faz viver todos os dias. É algo que me traz prazer, que eu tenho amor, né? Então não é um trabalho, porque tudo que a gente faz com amor, né, acaba fluindo naturalmente na vida da gente. Então eu sou uma apaixonada pela terapia ocupacional, né? E apaixonada em passar conhecimento dentro daquilo que eu posso estar disponibilizando. Hoje você me chamou para um tema que eu gosto muito, que é a atividade de vida diária. Hoje a gente vê muitas pessoas separando a terapia ocupacional em pedaços. E aqui eu já quero dizer logo de cara que a terapia ocupacional não existe integração sensorial sem terapia ocupacional, né? Não existe Bobat ou qualquer outra abordagem sem o terapeuta ocupacional. Mas eu estou falando da integração hoje, não porque eu sou contra, eu sou muito a favor da integração, porque a integração sensorial ela prepara a criança para as atividades de vida diária, para a autonomia, para demais outras atividades. Mas estão separando a terapia ocupacional em pedaços. Então, eu queria deixar isso aqui muito claro, sabe? Que a terapia ocupacional. Explica mais sobre o que seria que eu vejo a terapia ocupacional como. Eu sou neurodivergente também, tá? Então, assim, você fala, eu consigo imaginar a terapia ocupacional uma espinha dorsal. Seria isso? Uma espinha dorsal, onde a gente tem fechas aí dentro desse universo que é a terapia ocupacional, que aí a gente tem várias, não sei se é denominações que fala, especializações, que uma delas, para esse pai que está entrando nesse universo de complexo, eu não sabia que era arte, não sabia isso, e nem a outra palavra que você falou, Wolfert. São abordagens, né? Isso é muito novo para nós pais e tudo mais. Então, explica como seria isso, porque pode ser pais aqui que nem sabem que estão dividindo. Explica melhor. Então, a terapia ocupacional, ela trabalha com a ocupação humana, né? Então, se a gente pensar em tudo que a gente faz da hora que a gente acorda, por exemplo, tudo que a gente faz da hora que a gente levanta até a hora de dormir, tudo que a gente faz é uma atividade. Tudo, né? Então, por exemplo, eu vou levantar, é uma atividade, né? Eu estou fazendo um movimento, é uma atividade, né? É uma ação. Então, toda
Então, toda atividade é uma ocupação. Então, a terapia ocupacional ela abrange diversas áreas aí. Então, entra tanto a parte de atividade de vida diária, saúde mental, a parte sensorial, né? E aí, dentro da terapia ocupacional, nós temos algumas abordagens que a gente utiliza como ferramenta de trabalho. Então, por exemplo, o Bobat. O Bobat é uma abordagem para que a gente trabalhe ali o posicionamento, a mudança de decúbito para crianças com paralisia cerebral, para crianças que tiveram alguma dificuldade neurológica ou para algum adulto, né? Aí a gente tem a integração sensorial, que ela é totalmente da terapia ocupacional. O Bobat pode ser utilizado por outros profissionais, mas a Uhum. integração sensorial, ela é unicamente exclusiva da terapia ocupacional, tá? E dentro da integração sensorial, a gente trabalha os 5 sentidos que a gente já conhece, que é o olfato, o paladar, a audição, a visão e o tato, certo? Só que dentro dessas áreas, a gente tem outras áreas além dessas, que é a propriocepção, o vestibular, né? E a interocepção. Então, nós temos mais 3 áreas para ser trabalhada. Então, a integração sensorial ela é completa porque ela trabalha a parte sensorial e a parte sensório-motora, né? Então, a parte de planejamento, percepção corporal, né? Os estímulos sensoriais, né? No geral, e a gente consegue avaliar qual a dificuldade que aquela criança tem. Por exemplo, é uma questão de modulação só? É uma questão ali de somatodispraxia, tem dificuldade de planejamento motor, dificuldade sensorial, dificuldade de percepção corporal. Então, nós conseguimos adentrar algumas avaliações da terapia ocupacional na integração sensorial, aprofundar e saber qual a dificuldade que essa criança tem, né? E é uma área muito importante. Só que nós não podemos deixar só de ver só para o lado sensorial e esquecer de que a gente precisa trabalhar motricidade fina, coordenação visomotora, destreza manual, né? Planejamento motor, dentre outras áreas. Só que hoje a gente vê profissionais dividindo isso. Então, por exemplo, eu faço integração sensorial, só integração. Eu não faço as atividades, não treino atividade de vida diária. Isso não existe. Porque o terapeuta ocupacional é um profissional completo. Entendi, entendi. Uhum. Ele Sim. é completo. Então, ele tem que atuar nas diversas áreas da ocupação humana, né? E não só numa área específica. Então, se você, pai, hoje está levando seu filho num terapeuta ocupacional e que está dizendo para você que teu filho está de alta porque já trabalhou a integração sensorial, ele já perdeu o medo de subir em altura, de balançar, ele tinha uma certa dificuldade, vamos dizer num linguajar mais claro para vocês, uma dificuldade ali de movimento, né? Então, ele recebeu alta porque a gente já trabalhou tudo isso. Mas aí você vai avaliar essa criança, você vê que ela ainda tem dificuldade de motricidade fina, tem dificuldade de escrita, tem dificuldade para se limpar, para cortar um legume, para comer sozinha, então não pode de alta da TO. Ah, não, mas eu só trabalho IF, a outra TO vai trabalhar AVD. Não existe isso, né? Então, se você hoje está indo para um profissional que só está trabalhando integração sensorial e não está preparando o teu filho para realmente ser uma criança independente, então troca de profissional, porque está tudo errado. Olha como é nós pais estudarmos. Por quê? Vai ter, não foi o nosso caso, graças a Deus, não é o nosso caso, mas vai ter muitos casos. Muitos, muito, muito. Agora eu entendi o que você quis dizer, essa separação. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente está trabalhando terapia, a integração sensorial, mas a VDS, a gente pensou lá no início, foi caminhando junto. Assim, foi junto. Mas, por quê? Justamente porque a VDS é algo que a gente faz em casa, muito em casa. É o desfraude,
Então, é fazer o pipi, número 2, poder comer sozinho, garfo, faca, pegar, colocar o suco no copo, colocar, conseguir, na época nós começamos pela fralda, desfraude, até mesmo pelo fato de pegar a fralda na gaveta. A fralda na gaveta, conseguir fazer a identificação. Então, quebrar essas etapas é muito complexo. E é muito tempo de treino. Então, não dá só para terapeuta ficar lá 1 hora, 40 minutos, 30 minutos, que seja, achando que já vai dar. Ok. Essa continuidade dentro, na casa, né? São com os pais. Então, é muito importante a gente entender isso, né? E não dividir como você está falando. Exatamente, precisa ter função, precisa ser funcional, né? Um modelo, uma abordagem, ela prepara outra abordagem, ela só vai somar. Então, por exemplo, não tem como eu trabalhar só integração sensorial e não pensar em colocar uma atividade, por exemplo, motora, cognitiva, dentro da TO. É igual a questão do desfraude que você acabou de falar. É uma das coisas que mais aparece para mim em consultório. Mas essa criança tá preparada para esse desfraude? Porque às vezes eu vou lá, desfraudo ela e eu condiciono um comportamento. Mas essa criança não está preparada porque ela não tem tônus de membro, ela não tem tônus abdominal. Então, se ela não tem tônus, ela tem a sensibilidade diminuída. Né? Então, a resposta, a mensagem que ela está mandando é diminuída e ela tem uma resposta motora diminuída. Então, eu não consigo desfraudar uma criança se ela não me der sinais de que ela está preparada. E isso começa pelo motor. Então, se ela não tem tônus, é muito mais difícil de eu desfraudar. Por exemplo, uma criança com Down, ela é hipotônica. Então, eu preciso trabalhar esse tônus trabalhar muito exercício motor e muito sensorial junto. Então, eu preciso trabalhar o sensório motor. E são coisas juntas que têm que ser agregada. Porque senão a gente não consegue fazer um bom trabalho. A gente não vai chegar num desfraude. E aí, condicionar, a gente não deve condicionar a uma criança a um determinado comportamento. Porque ela não está preparada para aquilo. Então, é aí onde acontecem muitas vezes os escapes, as enureses, as encopreses da vida, né? Que a gente fala a urina de 15 em 15 minutos, as infecções urinárias, os cocôs de escapes de tempo em tempo. Então, por que acontece isso? Porque teve um desfraude inadequado no momento que aquela criança não estava preparada para aquilo, né? Então, tem muitas coisas dentro das atividades de vida diária que precisa ser trabalhada antes daquela atividade. Eu preciso preparar o motor, eu preciso trabalhar o sensório motor, né? Então, eu preciso trabalhar muitas coisas para poder desenvolver essas atividades, que são extremamente importantes. Quando eu posto e mostro essa questão da autonomia do Thiago e hoje conseguir colocar roupa, eu sempre falo, não é do dia para a noite, é muitos anos de terapia. O Thiago, ele faz terapia desde 1 ano e 8 meses. 7h30 da manhã o Thiago já estava em sala de terapia. E nós começamos por fono, e aí eu comecei a estudar, e aí nós fui estudar, ele não tinha nem laudo de autismo. Nós estávamos em investigação ainda, fila de espera, e aí eu entendi o que era terapia ocupacional. E eu falei para pediatra, eu falei, doutora, você não tem como dar um encaminhamento de terapia ocupacional para o Thiago, não? Eu nem sabia o que faz, nem sabia que era laudo. Ela falou, vou solicitar sessões para vocês. E aí ela solicitou. Nossa! Aí quando eu descobri que era terapia ocupacional, assim, foi um mundo que abriu. Depois, integração de áreas é outro mundo. E aí eu fui entender essa questão dos sentidos, que primeiro a criança tem que passar por fortalecer isso, fortalecer aquilo, para depois conseguir algo. Porque a gente que não é dessa área, Sandra, a gente vê uma função ou algo muito fácil de fazer. Pegar esse copo d'água, né, tomar e pronto. Ou simplesmente sentar no vaso e fazer suas necessidades. Mas essa função tem muita coisa por trás.
tem muita coisa. A forma que a gente se sente ao sentar no vaso. Tem uma coisa que eu fui entender o motivo, depois que entender terapia ocupacional, essa questão de dor no parto. Eu não tive nenhum tipo de contração. Eu tenho muita... quando eu chuco, eu quase não percebo. Eu só vou perceber na hora que tá sangrando. E por conta dos sentidos. Eu tenho transtorno do processamento sensorial. E eu fui passar por avaliação e tudo mais. E eu nem sabia o que era isso. Então, assim, eu não sou especialista nessa área, como você, não sou dessa área, mas o que eu sempre falo para os pais, quando eu converso sobre isso e falo esse tema, eu falo, olha, a gente precisa estudar. Porque, às vezes, nosso filho não está comendo, não é só uma coisa simples ali, um nojo e tudo mais. É muita coisa por trás. E se a gente não tem uma experiência para fazer uma avaliação, olhar seu filho, fazer uma avaliação completa, a gente não vai entender o porquê que ele não está comendo. O porquê que ele não consegue, ainda tem 7 anos e não consegue colocar uma roupa, não consegue colocar um sapato. Então, para nós pais, é muito complexo tudo isso. É muito complexo. E aí tem mais a complexidade de, será que o profissional que está atendendo meu filho, ele sabe de tudo isso também? Tem essas barreiras também, né? Sim, e assim, eu sempre falo assim, né? O profissional, ele tem que avaliar a criança, aí ele, assim que ele avalia, ele chama os pais. Sim. Chamou o pai, vai fazer o planejamento, vai mostrar para o pai qual é o planejamento que deu aquela avaliação e agora, qual é o meu planejamento terapêutico, né? Aonde eu pretendo chegar com essa criança. E aí, a cada 6 meses, eu tenho que ir evoluindo esse plano de tratamento, né? Então, melhorou isso? Então, agora vamos para isso. Olha, o nosso próximo objetivo é esse. Então, se hoje eu tenho um profissional que simplesmente ele olha para o meu filho e ele vai lá para a sala e vai atender, tem uma coisa errada. Porque se não fez uma anamnese, não fez uma avaliação, não mostrou para os pais um plano de tratamento, né? Então tem alguma coisa errada, né? Então troca. Eu falo mesmo assim, eu não tenho medo nenhum de dizer, troquem. Troquem porque o profissional não está adequado. Se o teu profissional não conversa com você a cada 6 meses para saber como está sendo a evolução do teu filho, tá tudo errado. Troca e troca para valer, porque ele não vai evoluir dessa forma. Se a profissional não sabe o que está fazendo com ele, tá naquele mesmo plano, já vai fazer 2, 3 anos, você não está vendo a evolução do teu filho, troca, tá? E quando eu falo troca, em 6 meses essa criança tem que ter evolução, seja ela qual for. Passinhos de formiguinha, mas tem que ter evolução. Tem que ter. Eu falo assim, e é uma ponte, é o profissional e os pais. Porque, por exemplo, a gente sempre teve essa conversa com o profissional. Ó, foi assim a sessão, nós trabalhamos isso, isso, isso. E aí, pode dar continuidade dessa forma em casa. Como é que tá tal coisa? Então, a escovação tá assim, assim. Vamos tentar, então, um outro tipo de aparelho para escovação? Vamos tentar, igual mesmo, aqui a gente tá treinando a questão da meia, Sandra, colocar a meia, né? E aí, vai ser agora o nosso modelo de treino, vai ser uma xuxinha maior. Sabe aquela xuxinha grandona? Para colocar no pé. Nós estamos na etapa de saber o que é frente e o que é verso na camisa. Vamos colocar etiqueta. Então, trabalhando em conjunto, o que pode fazer em casa, e dando continuidade no que foi feito na terapia. Esse planejamento que você falou, Sandra, quando eu descobri, eu sempre cobrava e sempre assim, os profissionais que trabalhavam com a gente todos eles sempre foram sensacionais em relação a planejamento. E eu, como eu tenho essa vez, eu falo, olha, tem que ter objetivo, tem que ter meta, tem que ter planejamento, porque eu já sou assim, até daqui 6 meses, o que é esperado para a gente estar conseguindo ter alcançado? O que a gente pode melhorar? Né? Mas tem pais que não sabem. E aí pode estar fazendo esse acompanhamento. Eu acho que tudo tem que ter planejamento. Não, a criança não está indo na terapia para passear,
para se Com certeza. E divertir. tem o parque de diversão, né? A sala de integração sensorial não é parque de diversão, né? Por quê, Então, né? Tudo tem um porquê, tudo, tudo, tudo tudo, tudo tudo. tem um objetivo, né? Você estava falando da meia, né? Uma atividade bem legal para treinar a meia. Sabe aquelas as batatas Ruffles grandonas, assim, de pote? Aquela Pringles. É, Inclusive, dá para isso é colocar, né, a meinha. perfeito. Porque nós compramos uma e uma batata, e eu sou assim também, terapeuta. Pego, levo para casa, fico catando sucata com o meu esposo. Você fica reciclando tudo. Tudo eu vejo oportunidade, né? Aí, para fazer o furinho, para trabalhar mais a parte motora fina, né? Que a gente está trabalhando bastante por conta do lápis e tudo mais. E eu vou colocar, então, os laços para. De pôr a meia mesmo. Só que começa com uma meia menorzinha, né? De cano mais curto. Aí depois você vai graduando, né? Vai devagarinho ali com a meia. Pega uma meia menor, com cano curto, depois uma com cano médio e assim vai. Perfeito. Que é exatamente isso aqui. E aí vai Hã? colocando. Vai colocando. Perfeito. E Porque é depois põe exatamente isso. função também. Dá pra pôr o xuxinho, elástico, né? Mas dá pra pôr a própria meia também. Perfeito, perfeito, perfeito. Boa, boa, boa ideia. Vamos fazer. E assim, e é o trabalho, não tem como só, eu falo, não tem mágica, é constância, é fazendo sempre, Sim. trabalhando na terapia em casa. Lid, não tem condição. Tem como o pai fazer atividades em casa? 30 minutos, uma hora. Tem como. Tem como. Isso não. Ah, não tenho aqui. Porque assim, a gente tem vários cenários. Tem um cenário onde não tem terapeuta, não tem terapeuta. Tem lugares que vai ter terapeuta, mas os pais não estão tendo condição de pagar, não tem liminar, não tem condição. Então, mas tem oportunidades. O pai, não tem tempo. Tem tempo. Só tirar um pouco as telas, os pais tirando as telas, que a gente consegue esse tempo com os nossos filhos. Porque Sandra, eu fico muito feliz que às vezes eu tô penteando meu cabelo e hoje eu vejo meu filho penteando a própria roupa. E eu dando algum suporte para ele colocando a roupa. Mas não foi agora. Não foi algo de agora. Foram anos. São anos. Até por conta do nível do suporte do Thiago, que é nível 2. E Então, pensar, a gente não tá aqui pro resto da vida, né? Nós exatamente. vamos estar pro resto da vida. E aí? O que será dessas crianças se a gente não treinar as atividades de vida diária deles? Né? Exatamente. Semana passada, nós tivemos a live com a Meire. Ela é professora hoje de educação física e ela tem filhos, nível suporte 3, os gêmeos, Matheus e Thiago. E ela falou muito sobre a questão da autonomia e independência. Que hoje, todo mundo que avalia o Matheus e o Thiago, olha, eles são nível suporte 3. Porém, o nível de independência que eles têm é enorme. É enorme. Sandra, você fica assim, é enorme, porque ela desde pequenininho e ela que falava para mim, Lid, compra um pula-pula, compra um jump, compra uma bola de pilates, faz isso, demanda isso, vai treinando isso, pensando na autonomia. E ela falou muito sobre que autonomia é ter uma vida feliz. E eu super concordo, porque não adianta querer saber ler e escrever se você não tem autonomia. Você ficar dependente de uma pessoa, né? Então, a autonomia e independência é uma conquista para uma vida feliz, um bem-estar. Pensando aí quando essas crianças não são mais crianças, se tornarem adultos funcionais, né? Com certeza. Porque depois que viram ali adolescente ali por volta dos 15 ali, e vamos pensar num suporte nível 3 de TEA, aí eu preciso, de qualquer forma, eu preciso trazer uma independência para essa criança. Então, de que forma? Eu não tenho mais como deixar isso para trás. Então, eu tenho que condicionar. Aí eu vou ter que fazer um comportamento, vou ter que condicionar essa criança a um comportamento, vou ter que ensinar ela, né, coisas que já eram para ter sido ensinadas lá atrás, mesmo ela não tendo habilidades motoras para isso. Então ela vai ter que aprender por repetição, mas ela vai aprender.
tá? Quando a gente começa de pequeno, eu não preciso condicionar. Isso já é natural, né? Claro, dependendo do grau que a criança tem, eu preciso repetir isso muitas vezes, dividir em etapas menorzinhas, etapas pequenas, né? Ó, vamos destrinchar, por exemplo, escovar os dentes em 10 etapas, né? Então, vamos ensinar lá primeiro a primeira coisa, abrir a pasta de dente, rosquear Uhum. a tampinha. Então, agora nós vamos aprender a colocar a pasta de dente, a quantidade necessária na escova. Agora nós vamos molhar a escova debaixo da torneira. Agora a gente vai pôr a escova na boca. E ó, agora a gente vai movimentar essa escova para um lado e para o outro, para cima e para baixo. Então, são etapas. Eu vou dividindo em etapas. Não adianta eu querer ensinar tudo de uma vez. Tem crianças que vão aprender assim, rápido. Tem crianças que eu vou precisar dividir essa atividade em várias etapas, e isso se chama análise de atividade, né? Todo TO que teve formação de terapia ocupacional teve análise de atividade. Então, eu divido em etapas, eu coloco o material que eu usei, qual é o tempo dessa atividade, qual é o local que eu utilizei. Então, análise de atividade. E aí eu vou preparar isso em cima da dificuldade que cada criança tem. Perfeito. Dividir essas etapas, né? É uma atividade e vai dividindo. E treinando. Então, assim, pensar que esse pai, esse pai, essa mãe, em casa, ele precisa, um dia vamos treinar a escovação. Eu sempre, um dia treina a escovação. Um dia dá mais ajuda essa criança no banho. Outro dia, colocar roupa. Outro dia, o sapato, conforme o tempo e a carga horária. Teve uma época, Sandra, que era tanta terapia, que a gente não tinha tempo para nada. Para nada, nada, nada. E aí, a minha discussão com a equipe disciplinar era como que eu iria conseguir fazer com a extensão do que eles estavam fazendo na terapia, na clínica, na minha casa. E o Thiago era muito pequeno. E eu sentei com meu esposo e nós decidimos, naquela época, não levar ele mais para a escola. Não levar ele mais para a escola. Ele era, na verdade, não era escola, né? Era berçário, né? Eu falei, olha, agora, nesse momento, não tem como. Por quê? Ele tá fazendo só terapia, e escola. E aí eu não consigo nem mal ver direito o meu filho, e eu nem consigo fazer o que tem que fazer os treinos em casa, desfraude. E aí, Sandra, para nós, e aí eu tô falando a minha vivência. Cada pai, cada mãe, cada um é único, cada filho é único e cada família é única. Foi daí, quando eu conversei com a equipe e falei, olha, ele não vai mais para a escola, porque o que vocês estão fazendo, eu preciso dar continuidade em casa. E não tá tendo tempo. Meu filho de 7h30 tá na terapia, à tarde escola, o menino 8h, 8h30 já tem que estar dormindo, né? E aí foi quando eu consegui o desfraude do Thiago. O Thiago, com 3 anos, ele já era desfraudado xixi e cocô. Xixi e cocô. Ele voltou a não fazer o cocô com a mudança de casa, porque daí teve uma alteração de casa, ambiente, tudo mais novo. Mas foi dessa forma, porque aí eu tinha mais tempo com ele, trabalhando home office, deixava ele de cuequinha e primeiro ele foi fazendo xixi no quintal, depois que nós fomos pro banheiro. E o desfraude, com muita paciência, quase surtando, porque era por toda a casa, número 2, até nós conseguimos, porque passamos várias fases. Mas o desfraude, que estamos assistindo, não desista. Se seu filho estiver preparado, né, até essa relação que você trouxe de um olhar clínico para ver como é que está a maturidade desse corpinho para fazer o desfraude. Se tiver muita paciência, muito amor mesmo,
porque não é fácil, é um desafio, porque eu sei o que é passar por um desfraude em casa, criança do nível suporte 2. Então, foi essa decisão que a gente tomou e foi muito importante. Foi muito importante para a gente conseguir o desfraude, porque eu pensava ele com 5 anos a fase de ir para a escola, como seria ele na escola sem desfraude. Seria muito Sim. desafiador para a professora, vários alunos em sala, e ele não ter o desfraude. Aqui a É, Mayara falou, estou na luta do desfraude. Aí, Sandra, o que eu que você sempre pode... costumo, eu sempre costumo dizer que o desfraude, ele o buraco é mais embaixo. Sempre eu É, falo isso, né? é Porque muito assim, ó, para falar de maturação a nível de neurociência, falando agora um pouquinho, o desfraude, a criança vai estar preparada para ele ali, uma criança atípica, não estou falando nem de criança atípica, com 4 anos de idade. Mas, Sandra, mas por que então? Que raio que a gente desfralda as crianças antes? Cultura. Nós aprendemos dessa forma, fomos criados dessa forma, então todo mundo incutiu na cabeça que até 3 anos a criança tem que desfraldada, tem que estar desfraldada. Aonde, gente? A própria neurociência explica, né, que a criança está madura, totalmente maturada ali, com tudo funcionando, com 4 aninhos de idade, podendo ter escapes até 5 aninhos de idade. Uhum. Então, a gente desfralda antes, beleza, a criança tem um motor legal, claro que a gente pode desfraldar antes, não vai ter que esperar até 4 anos. Mas vamos pensar em crianças atípicas. Eu tenho uma criança, por exemplo, autista, que não tem habilidades como sentar e esperar. Como é que eu desfraldo? Uhum. Desfralda. A Ponto. esperar. Não Você, tem a condição. primeira coisa que você tem que fazer são trabalhar habilidades básicas. Contato visual, sentar e esperar. Se eu não olho, eu não aprendo, eu não imito, né? Uhum. Então, Exato. a mãe vai no banheiro, ele não está nem vendo que a mãe está indo no banheiro. Então, ele não vai reproduzir imitação. Então, contato visual, sentar, o esperar. Porque se a criança não senta e não espera, ela vai sair fazendo cocô para tudo quanto é lado, menos no vaso. E aí eu vou para o meu lado, que é o lado sensorial. Será que essa criança tem alguma questão sensorial? Será que ela tem, por exemplo, uma insegurança gravitacional? Ela vai sentar no vaso e ela vai achar que ela vai cair? Ela não vai sentar mais. Eu preciso pôr um suporte de pé. Ou essa criança, ela tem alguma questão tátil ali. Vai sentar no vaso, o vaso está gelado, não vai sentar nunca mais no vaso, né? E outra dica que eu gosto de passar, quer começar a desfraldar? Começa a tirar, mesmo que sua criança não esteja preparada para esse desfraude, começa a tirar a fraldinha no banheiro. Então, Sandra, mas é difícil tirar em pé a fralda. Então, compra um tapetinho daqueles de academia, colchonete de academia, põe no banheiro e começa a tirar a fralda da tua criança no banheiro. Por quê? A criança tem que entender que lugar de cocô é onde? No Banheiro. banheiro. Primeira coisa, né? Então, ela não está preparada. Ok, ela não está preparada, mas vamos familiarizar ela com o espaço, né? Então, a TO tem que traçar o perfil sensorial para saber se ela é hipersensível, né? Ou se ela é hipossensível. Se ela for hipossensível, ela não tem a sensação de que o reto tá cheio, de que a bexiga tá cheia. Então eu falo, o desfraude, o buraco é mais embaixo. Não é só simplesmente eu falar, não, vou desfraudar hoje, pronto e acabou. Porque eu vou É, criar trauma, né? E aí eu vou sim, ter que retroceder tudo. sim. É muita paciência, muito conhecimento junto. Muito. Você falou em relação a motor. Eu acho, hoje, olhando para a história do Thiago, junto com os profissionais, a gente acredita que foi esse um. Claro, ele já estava fazendo intervenção de aba. O Thiago, ele teve o privilégio de fazer várias horas de aba, Sandra. Eu falo assim, tudo que a gente pôde dar.
financeiramente, assim, proporcionar, a gente fez. Trabalhei 10 anos numa empresa, excelente plano de saúde, que nos proporcionou isso. Então, ele teve carga horária muito boa de aba. Então, um menino que parou de olhar, o Thiago é autista regressivo. Ele parou de olhar, parou de apontar, parou de falar, perdeu muitas habilidades. Então, a imitação, o contato visual, ele treinando muito forte no aba. Ali, as primeiras, dentro do programa, estava muito bom. Mas, mais do que isso, ali dentro da análise do comportamento, que foi do treino do programa, foi a parte motora. Porque eu lembro ele, o tônus dele, questões com tônus, ele mal queria andar sozinho, ele pedia colo o tempo todo, não queria andar sozinho. E a gente achava que era manha, né? E não era força, era força. Sim. E aí, trabalhando muito a parte motora, com a psicomotricista, com a TO, a gente foi desenvolvendo essa questão do desfraude. Então, não foi uma coisa, foi porque foi sorte, foi por mais empenho. Foi com muito trabalho, né? Muito trabalho, mas muita intervenção, muita terapia. Eu falei do Jump. O Jump, ele começou a fazer muita atividade de fortalecimento. A gente fazia... Eu pegava, Sandra, toda quarta-feira, era o dia do parquinho. Aí nós íamos andando e voltávamos andando, fazíamos atividade no parquinho, subir escada, descer escada. Além de que eu já mostrei várias vezes aqui em casa todas as ferramentas que nós temos. Barato. Rede, balanço, jump. Nós temos o pula-pula, mas não precisa comprar um pula-pula caro. Nós ganhamos. O jump ali, né? Jump é R$100. Balanço, rede. A gente, aqui em casa, nós temos umas tábuas de construção, de material de construção, que quase o Thiago fica mais nele do que no jump. Ele fica brincando, pulando, e aí a gente faz atividade em cima dessas tábuas. Então, tudo isso foi pensando no desenvolvimento motor dele. Tudo isso. Então, eu acho que, como você falou, a base ali, né, o motor, trabalhar essa pirâmide aí para ir conquistando as coisas, né? Isso é fundamental. Nós, pais, buscar esse conhecimento. É muita coisa. Demais. É muita informação, Sandra. Eu falo que, assim, tem até um vídeo que eu soltei que viralizou, seja doida que estuda. Porque se a gente não for estudar, não tem como. Não tem como, porque se nós não formos buscar conhecimento, não tem como a gente ajudar nosso filho. É através do conhecimento, porque a intervenção tem um custo elevado. Tem questão de ter todos os profissionais. Vou te dar uma estatística. Aqui em Campo Grande, as universidades pararam a formação de terapia ocupacional. Eu comecei aí, minha. Eu fui da primeira turma de TOI. Pararam. Agora, esse mês, eu vi que se eu não me engano, a Uniderp vai abrir uma turma. E eu converso com... Eu tô nessa área acadêmica também, sou professora, e converso com o coordenador, abre curso, tem demanda, não, dos pais, nós pais queremos fazer a formação para ajudar, tem demanda, o que mais tem? Então, agora abriu. Mesma coisa que Fono. Fono abriu uma turma pela faculdade UEMS. Pela UEMS abriu. Então, acho que daqui a Federal aí tá com... A Federal é a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, né? UEMS, tá com a TO agora também. TO? Olha aí que bênção. Que bênção. Então, nós teremos duas... Então, teremos lá da UEMS e teremos essa turma que vai abrir eu acho, tá? Se eu estiver falando coisa errada aqui, é a Uniderp. De bom, se você não souber o que cobrar. Exato. Então, muita informação. Então, assim, falta profissional. Nós, pais, se não buscarmos conhecimento, tivermos orientação, as coisas vai ser muito mais difícil. Muito mais. Então, eu falo, vira doida que estuda, que corre atrás, que busca conhecimento. Pai hoje precisa estudar, porque se não estudar, não vai... Tipo, a gente sabe que tem profissionais excelentes e tem profissionais que estão só para tirar dinheiro. Infelizmente, o autismo virou um mercado, né? É uma judiação. Eu, quanto esposa, quanto mãe,
Eu falo assim, é muito triste a gente ver que algumas pessoas levam isso muito para o lado financeiro, só o lado financeiro, né? Então a gente vai achar profissionais e profissionais, né? Então, se o pai for estudar, ele sair na frente, ele sabe cobrar, né? Eu lembro que a minha mãe dizia assim para mim, né, quando eu era nova: vai aprender a lavar uma louça, limpar uma casa para você, mesmo que um dia você não precise fazer, mas você vai saber cobrar. E é isso, sabe? Então, A gente precisa aprender para poder aprender a cobrar. cobrar. Tem a mesma visão e eu pensei nisso exatamente pela minha profissão, né, de cargo de liderança, de gestão e tudo mais. Eu fui pensar exatamente assim. E se eu não estudar, eu também, porque mesmo que você tem condição de pagar o tratamento por ter um plano de saúde, será que esse profissional está sabendo realmente ajudar o seu filho? Será? Será que não está na hora? Você falou uma coisa bem legal, bem interessante para os pais. Se não tá legal, se não tá, você tá vendo que não tá desenvolvendo, troca de terapeuta. Não tenha medo. Eu fiz isso, tá? Peguei, sentei e falei, ó, não tá dando certo. Não tá dando certo por conta de um detalhe. Conexão, Sandra. Conexão. Porque às vezes ele pode ser um excelente profissional, muito estudioso, é assim, é assado, só que se não tiver, se seu filho, e aí você fala como profissional, vou falar como mãe, tá? Se seu filho não tiver conexão com esse profissional, não vai. Por Se quê? não tiver amor, não tiver vínculo, não vai. Não vai. Porque, assim, não adianta só treino, 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 constância. O aprendizado, ele precisa ter uma emoção junto, uma memória. Tem que caminhar junto. A gente só tem a memória porque está correlacionado à emoção, um sentimento bom, né? Tem os traumas, por isso que tem os traumas. Mas tem que ser prazeroso. E eu fui ver muito essa questão do vínculo, cara, você está falando. Se não tiver essa conexão, se não tiver esse vínculo, não vai funcionar. Então chega um momento que dentro da intervenção aí de anos do meu menino, eu peguei e falei, ó, não, não tá legal, o horário também não tá batendo, e nós trocamos. E simples assim, sem trauma, fui chamada de ansiosa, coisa que eu não sou. Se tem uma coisa que eu não sou, é um ser ansioso, e tá tudo bem. Você falou uma coisa muito importante, né? Às vezes você tem lá certificado de tudo quanto é coisa, mas você não tem uma coisa simples assim, ó. Tá? Você não tem amor pelo que faz. Então, quando você não tem amor pelo que você faz, você não tem acolhimento. Se você não acolhe, seu trabalho foi tudo por água abaixo, porque numa profissão que você tá ali só para ganhar dinheiro, ela não se sustenta. Se não tiver amor naquilo que você faz, a profissão não se sustenta. Não se sustenta por muito tempo. Você sabe bem disso, que você já trabalhou em gestão de pessoas, você sabe bem do que eu estou falando, né? Então, Porque eu falo para você assim, muita gente correu, vou fazer integração sensorial logo no começo da carreira, né? Eu estou fazendo agora minha certificação internacional para diploma, para certificado. Porque a base do atendimento de integração sensorial, essa eu já tenho há muitos anos, né? Então, assim, por que que eu resolvi fazer só agora? Porque eu tinha outras prioridades na minha vida e eu nunca deixei de ser menos do que ninguém por conta de não ter uma certificação internacional, né? Então, eu falo muito isso para os meus alunos. Vão trabalhar na base, vão trabalhar em lugares que demandam de TO, por exemplo, sai da faculdade, vai para o MAPAI. Não tem escola maior do que o MAPAI. verdade. Vai para uma ACD, uma NPR, qualquer instituição que tenha muitos casos diferentes um do outro. É a maior escola que você tem para a vida, né? Então, eu tenho só de APAI 10 anos, né? Tem mais um plano de saúde que eu trabalhei 11 anos. Então, toda a bagagem que eu tenho, ela é prática, ela não é só de estudo, né?
E eu falo isso assim hoje, né? O profissional que ele sai da faculdade, vai direto para uma certificação, provavelmente não vai ser tão benéfico para ele nesse momento, né? Teria que buscar outras coisas primeiro para agregar, para poder entender, para depois ir para uma certificação. E eu penso isso nos alunos de hoje. Talvez na minha época tenha sido um pouquinho diferente, né? Eu fui fazer o Bobat ao invés de fazer a IS, né? Mas a IS deu um boom, né? Por conta das questões sensoriais. E hoje eu me vejo assim, não, tenho que fazer, vou fazer, mas eu já trabalho com IS, tenho mais de 600 horas de integração sensorial, mas não tenho a certificação internacional, né? Então a gente precisa buscar cada vez mais, né? Então eu penso assim, o pai, a mãe, procura fazer os cursos ali da Maíra Gaiato, a Amanda Vilela, que é uma TO maravilhosa, meu Deus do céu, assim, referência na minha vida. A Amanda, ela trabalha muito com a VD, com os cantinhos sensoriais, sabe? Com a acomodação sensorial. É referência também aí de TO, então ela ensina muita coisa em live, né? Também. Tem uma terapeuta que eu gosto, que eu fiz alguns cursos no CBI of Miami, a Carneiro. Eu não sei o primeiro nome dela. Eu só sei que é o sobrenome dela, Carneiro. Não tô lembrada agora, que eu sempre falo também dela. Que Eu ela é gosto. professora no curso do CBI of Miami, que tem várias Ela cursos assim. cursos lá, né? Também não me recordo o nome dela. Tem várias referências, Coralina Matos, Joyce, a Bárbara Moura, né? Então tem várias referências aí, mas assim, eu gosto muito da Amanda Vilela porque ela é uma TO completa. Muito, muito completa. Então ela é fantástica, ela vira e mexe, ela dá live para pais também. E aí eu queria falar só um pouquinho, se você me permitir, é claro, se der tempo, a gente está indo para 1 hora de live já, né? Sobre a autonomia, a importância da autonomia nas faixas etárias, que cada criança precisa estar fazendo dentro de cada faixa etária, né? Então, ali de 0 a 6 meses, a criança tem que começar a segurar objetos, né? Passar de uma mãozinha para outra. Então, isso já é uma, tipo, vai segurar uma mamadeira, por exemplo, tá vendo a mãe com a colher na mão? Dá uma colherzinha para a criança também. Com 6 meses a gente está começando a introdução alimentar. Então, dá o alimento na mão dela in natura, dá uma pré-cozida, dá o alimento na mão para ela trabalhando o tato ali já daquele alimento, o cheiro, mesmo que ela não vá comer. Entrega uma colherzinha na mão, a mãe tá com a outra colher dando na boca, mas deixa a criança fazer sujeira, bagunçar com aquela colher, né? De 12 a 18, ela já usa a colher, os talheres, já tem que usar, né? Já tem que segurar o copo sozinha, pegar na alcinha do copo. Então, a gente tem várias faixas aqui, né? De 6 a 12 meses, por exemplo, né? A criança come com os dedinhos. Então, com 6 meses, ela tá ali com a mãozinha ali dentro do prato, mas pode entregar uma colherzinha também, dessas de silicone. Então, extremamente importante, né? Então, de 2 anos ali em diante, né? A criança já começa, inclusive, a tentar retirar a peça simples de roupa. Então, ela já tem que tirar a camiseta, né? Ó, eu vou tirar, eu vou colocar. Claro que eu tô falando de crianças típicas, mas você viu que a tua criança atípica tem condições, vai colocando, mesmo que ela não tenha ainda aquela condição, mas vai colocando na vida dela. Não cria o teu filho dentro de uma bolha, né? Hoje eu olho ali para o João Vitor, o Dal, né? Não sei se vocês já viram o João Vitor, que é um adolescente, fez faculdade agora de educação física, que é Down. João Vitor, eu imagino que não deve ter sido fácil a infância dele, mas aquela mãe abriu mão de criar aquele filho na redoma. E é isso, sabe? Quando a gente tem um filho atípico, a gente quer criar ele dentro de uma redoma. Mas a gente não pode criar essa criança dentro de uma redoma. Ela precisa crescer, desenvolver dentro dos limites dela. Então eu pego aquilo que ela sabe fazer bem,
para trazer aquilo que ela não faz tão bem. E eu vou inserindo as coisas que ela não faz tão bem devagarinho na vida dela, até ela conseguir. E vou repetindo, 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 até ela aprender. Quantas vezes for necessário, eu vou repetir, né? Boa, então, boa colocação, Sandra, porque tem uma coisa que eu sempre falo aqui pro Thiago. Se vira que você não é caju. Tem que se virar. Se vira. Porque minha avó sempre falava, ah, tá, detalhe, tá, Sandra? Eu conquistei muita autonomia e desenvolvimento, tanto de fala, social, também estou dentro do espectro, foi por conta da minha avó. E aí a minha avó, ela falava, se vira, porque você não é caju, tem que se virar, nanana, e vai, pega tal coisa, faz tal coisa. E é sempre, 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 sempre foi assim. Na minha época não tinha fono, não tinha TO. Então era família e muita criança desenvolvendo ao ar livre. E com o Thiago, desde muito pequeno, mesmo querendo ser aquela mãe que queria fazer por ele, eu tive que mudar essa mentalidade. Eu falei, pequenininho, eu não tô judiando do meu filho ao cobrar dele pegar tal coisa. Mesmo que ele não consiga, vai lá estimular, eu vou te ajudar, mas você que vai ter que pegar. Vou lá, dou o suporte adequado. Porque eu tive que mudar essa mentalidade, ele pequenininho, pensando já no desenvolvimento dele, ele maior. Porque se eu fizesse tudo por ele, ele não ia conseguir desenvolver assim, como ele desenvolveu a parte da autonomia. Então, pegar um talher, pegar um prato, pegar um copo, pegar uma água, colocar suco num copo, pegar uma fralda, pegar a cueca, pegar o sapato. É tudo eu peço para ele. Eu poderia ir lá sendo, porque na nossa correria é mais menina, é mais Prático, fácil. óbvio, muito mais fácil. Muito mais rápido. Só que a gente não tem essa visão de longo prazo, né? Sim, e assim, olha, você está falando com uma pessoa que é dispráxica e tem TDAH desatento, né? Então eu era aquela criança que vivia no mundo da lua. Eu tinha um tônus muito baixo também, eu tive escapes de fezes até 7, 8 anos, por isso que eu adentrei tanto o desfraude infantil e os transtornos motores, sabe? Hoje eu estudo muito sobre isso, transtorno motor e sobre desfraude infantil por conta do que eu passei na minha infância, e o meu filho é dispráxico também, TDAH, e a fruta não cai longe do pé, né? Então, assim, por conta das dificuldades que ele teve de motricidade, de tudo, né? Tudo foi mais difícil. Tá com 11 anos, tem quase 1,70 m de altura, e ele tem muita dificuldade de amarrar cadarço. Para você ter uma ideia do grau de dispraxia dele. Né? A dispraxia dele é muito, muito. É pior do que a minha era quando eu era da idade dele. Né? Então, a dispraxia é um transtorno motor que a criança não tem planejamento, ela não consegue sequenciar, ela não tem sequenciação. Então, ele não consegue, por exemplo, tudo que é de atividade de vida diária, eu dependo do quê? De sequência. Então, se eu não tenho planejamento motor e eu não tenho sequenciamento, eu não vou conseguir desenvolver. Então, assim, eu não podia ser TO dele porque eu era mãe, né? Mãe nunca vai ser terapeuta. Então, eu coloquei ele numa TO, coloquei ele num psicomotricista e a gente começou a trabalhar. Hoje, muito bacana, ele recebeu alta de tudo, mas o cadarço conseguimos agora recentemente, né? Sempre foi muito difícil para ele. E a letra também deu uma boa melhorada, mas ainda tem alguma coisa ali ainda para trabalhar, né? Então, assim, eu sempre falo para os pais aqui, né? Tem dificuldade motora? Se é autista, praticamente 90% tem dificuldade motora. Primeiro porque o tônus ou é hipotônico ou é um tônus diminuído, né? E aí, percepção de corpo. Não tem, né? Percepção corporal. Não tem. Tem. Então, assim, a gente não pode generalizar, mas eu posso falar do que eu recebo na clínica todos os dias. De 100%, 89% a 90% das minhas crianças têm transtorno motor, né? Então, imagina as avalias. Então,
Sabe por quê? Eu vejo muita gente, assim, é muito. Ah, é no autismo, no autismo. Só que eu vejo muito pouco falar do TDAH. O meu esposo é TDAH. O Eu TDAH vejo. é pior ainda, porque o TDAH tem uma agitação motora absurda, né? E o TDAH também não tem um bom planejamento motor, não tem, não, assim, é desajeitado, né? Se a gente for olhar a dispraxia motora, é a síndrome do desajeitado. Eu vejo por mim, eu sou um TDAH hard, assim, né? Primeiro que eu não paro um minuto, a cabeça tá sempre, né? Mas eu sou muito desatenta. E eu sou péssimo, meu motor é muito ruim. Então eu trabalho as crianças, mas eu tô trabalhando o meu. As crianças estão trabalhando o meu. Eu ganhei muito trabalhando com as minhas crianças. É pouco falado, eu vejo que é pouco falado sobre isso. Aqui, a Grazi está colocando as funções executivas. É muito pouco falado. Então, quando a mãe pergunta, mas o TDAH tem que fazer terapias? Eu falo, claro que tem. Sim, sim. O aprendizado está em tudo, é tudo, né? Mas eu vejo que é pouco falado, muito pouco falado. Mas é boa colocação essa questão de. É muito complexo, né, Sandra? E tem essas fases, inclusive, você disponibilizou esse material, eu vou disponibilizar no link, eu vou colocar nos stories, vamos colocar. Dá pra gente colocar no YouTube também. Só não dá pra gente fixar na live, mas a gente vai disponibilizar, vamos mandar no grupo também. Fico muito agradecida, porque é nessa hora quando a gente vai fazendo essas comparações, né? De 0 a 6 meses para fazer tal coisa, de 12 a 18, tal coisa, e nos 2 anos. E eu vejo ali a questão das podas, né? Das perdas de habilidade que as crianças estão tendo, ali na faixa de 1 ano e meio, 2 anos. E justamente nessa hora que a gente começa a comparar os nossos filhos com outras crianças e ver que tem alguma coisa faltando. E coração de Sim. mãe, ela sabe, ela sente. Só que muitas das vezes. Sim. Só para você ter uma ideia, eu acompanhei hoje está na faculdade, né, fazendo direito. Mas eu acompanhei ele desde os 6 anos de idade. E assim, sempre fez terapia, tudo, né? Consegui trabalhar as AVDs, tudo com ele, mas até então, quando ele chegou na faculdade, ele não sabia preparar um sanduíche. Porque a mãe não deixava ele mexer com faca. E Ah, aí eu falei assim, não, mas ele pode usar espátula. Então vamos lá, não sabe montar um sanduíche? Vamos montar um sanduíche então com a Sandra, com a tia Sandra. Aí fomos montar um rapazão já, 18, 19 anos. Ele falou, eu quero ser um mestre de cozinha. Eu falei, nossa, vai ser um desafio, vamos ver. Aí ele começou, não, eu não gosto do cheiro da banana. Eu não gosto do cheiro da manga. E daí fomos indo, ele falou assim, não quero ser mestre de cozinha, porque eu só vou querer cozinhar aquilo que eu quero, que eu gosto de comer, né? E ele acabou fazendo direito, tá super bem lá, né, na faculdade, mas eu tive que ensinar ele a fazer o sanduíche. E aí eu coloquei mais de um presunto, ele ficou perdido. Então, para você ver, a gente muitas vezes cria os nossos filhos dentro da bolha, né? Eu falo assim, porque a gente cria, gente. A gente vai lá, ao invés da gente deixar a criança tomar banho, na pressa a gente quer ir lá e dar banho na criança. Então, assim, deixa a criança tomar o banho dela do jeitinho dela. No final do banho, você vai lá e dá uma garibada, né? Vai lá e dá uma observada. Parou, vai falando, filho, verbal, auxílio verbal. Lava a cabeça. Ó, já lavou o bumbum? Agora vamos lavar o braço. Então você vai falando. fedido, lava esse bumbum fedido. Esse bumbum. Porque precisa deixar do apoio físico e passar para o apoio verbal. Saiu do apoio verbal, eu vou pôr o apoio visual. E até acabar o apoio. Né? Não dá pra gente ficar dando banho nos filhos da gente até 15, 16 anos, gente, isso é inadmissível, né? Então não dá, a gente tem que tirar essas crianças da bolha, né? Tem muito autista e TDAH aí, eu falo principalmente autista, que a gente acha que não vai desenvolver. Olha, gente, que eu já vi muitos milagres passarem no meu consultório, hein? Eu falo esses 17 anos aí de formado, olha só.
Esse pituco aqui, que hoje está com 18 anos, que eu falo que é meu pituco, porque é meu pituco, né? Ele está com 18 anos na faculdade. Se eu olhar lá para trás aquilo que ele não fazia, eu jamais assim imaginaria, se eu tivesse dado uma sentença para ele, que ele chegaria onde ele chegou hoje. Porque ele era suporte 2 e ele hoje está se formando em direito. Então a gente não pode deixar os nossos filhos, a gente tem que deixar os nossos filhos serem livres. A gente está criando essas crianças pro mundo, não é pra gente, né? A gente tem que deixar de criar os filhos dentro da bolha e começar a incentivar que eles têm capacidade de fazer as coisas. Eles têm, gente, eles têm muita capacidade. Eu falo que o autismo é uma caixinha de Pandora. Quando você menos espera, ele conseguiu fazer algo que você nem imaginava que ele poderia fazer. Exato. Ô, Sandra, vou dar um depoimento. O Thiago é não verbal, né? E ontem ele começou, ele tem muita intenção de falar, começou muita intenção, ele tem um cognitivo muito bom, atenção, ele tem muitas funções muito boas. Ele começou a querer falar algumas palavras quando ele quer, me chamar mãe. Ele foi adquirir as habilidades, perdia algumas delas, dependendo da fase dos tratamentos que ele estava. E ontem eu liguei para minha bisavó. Eu liguei para minha avó, para a bisavó dele. E aí minha avó começou a perguntar sobre a pintura aqui de casa. Do nada, esse guri começou a falar na língua dele. Não entendi nada. Mas a minha avó perguntava e ele falava como se... E assim, a forma que ele estava falando parecia assim, que estava todo mundo entendendo. Só que eu falei assim, não é, viu, Thiago? Do nada, Sandra, do nada. Parece que apertou um botãozinho e ele começou a falar como se chamada por vídeo. E eu falei, gente, olha isso. E hoje ele pedindo pão, queria pão e começou a falar também da língua dele. Coisa que até pouco tempo atrás o Thiago nem olhava no olho e não tinha intenção de falar. Uma das coisas, por incrível que pareça, que ajudou essa intenção dele foi gravar uns vídeos com ele. Porque ele queria aparecer, ele se achava legal, via aqui na tela, começou a aparecer e ver o que falava. Então hoje eu falo, filho, eu vou gravar live, ele já sabe, já fica aqui olhando, vende, olha quem tá aqui, reconhece vozes. Então, assim, a gente nunca pode desistir. E a gente aprende pro resto da nossa vida, né? Eu sei, porque eu sou exemplo, eu falo da minha vida. Eu comecei a falar depois dos 5, não tinha um bom social, eu só queria ficar sempre com as mesmas pessoas, eu tive seletividade alimentar, eu tenho transtorno de processamento sensorial, sou palestrante? Sou palestrante. Só que só meu esposo sabe depois do que eu passo depois de uma palestra, porque são muitas pessoas, muito barulho, muitos estímulos. Eu entro numa academia só com fone de ouvido. Então, assim, são etapas da vida e muita coisa que a gente precisa aprender e acreditar no potencial dos nossos filhos. E descobrir qual é o talento dele. Qual que é o talento? E só uma mãe e um pai vai saber. Não é um terapeuta, não é o... Sim, Lise, que não são só muitas vezes os pais que não acreditam. O próprio profissional que trabalhando com a criança não acredita no potencial dele. Então, quando eu pego uma criança, eu acredito no potencial dela. E aí, aquilo que ela não consegue, aquilo que ela consegue fazer, eu vou colocando aquilo que ela não consegue fazer. Né? Então, se você, profissional, não acredita na sua criança, tá errado. Né? Uhum. Já tá errado. Porque se o próprio pai já tá desacreditado, tá levando no profissional, por que ele tá levando no profissional? Tá levando no profissional porque ele sabe que aquele profissional estudou para fazer aquilo que ele tá fazendo ali. Só que muitas vezes, isso assim, várias vezes eu já vi, já escutei. Ah, porque essa criança não vai, não tem progressão, gente. Tem deficiência intelectual. Quem disse? Como é que você vai fazer um teste para saber se tem deficiência intelectual se a criança não é verbal, ela não te responde? Ela não, então não tem como você colocar uma sentença para ela se ela não vai responder o teste. Uhum.
nessa intervenção e vê no que dá o seu melhor quanto profissional. E aí, vocês pais vão dar o seu melhor quanto pais. Porque também não adianta largar na terapia e achar que nós vamos fazer milagre. Porque a gente faz o nosso trabalho, mas a gente tem que orientar para que termine o nosso trabalho seja feito em casa, né? Então, também o profissional que não orienta o pai e a mãe, ou que não deixa o pai e a mãe entrar na sessão, e também está errado, tá? Porque assim, ó, o profissional tá ali, se a mãe quer assistir a sessão, ele deve chamar essa mãe muitas vezes para a sessão. Ó, vamos entrar? Eu tô fazendo isso, ó. Vamos replicar isso em casa? Então, para que ter medo de pai e mãe dentro da sessão? Eu não consigo entender esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, na minha sessão, se o pai quer, ele entra. E tem dias que eu vou chamar, vou falar, ó, entra aqui, preciso te mostrar tal coisa, é assim que faz, ó, reproduz em casa para mim, tá? Ou ali onde eu trabalho, aqui em Cascavel, a gente tem uma janela, e os pais ficam por detrás dessa janela vendo o que a gente faz. Quando ele quer, ele pode ficar ali, né? Então, ele pode assistir a sessão de lá, porque às vezes a criança fica diferente perto do pai e da mãe, a gente entende, né? Então, muitas vezes esse pai quer assistir, mas ele não consegue assistir de dentro da sala. E lá por detrás a criança não está vendo ele. É só o pai que vê a criança. Então ele consegue assistir toda a terapia dali, né? Então ele consegue assistir, ele consegue escutar. Então, por que não? Né? Não tem problema nenhum em relação a isso, se eu souber quem eu sou e o trabalho que eu estou fazendo. Então, eu não tenho por que esconder nada de ninguém. Quando a gente tem confiança, sabe, no nosso trabalho, não tem porquê. Na verdade, vai beneficiar a família, a criança, tudo, que os pais vai estar vendo, e pode fazer o manejo adequado, a forma correta em casa, quando for ajudar. Exatamente. Então, assim, tem que assistir, tem que cobrar, tá? E eu falo isso, gente, e tem gente que briga comigo, porque eu sou muito sincera, né? E eu falo mesmo. Falo, se não tá funcionando, troca. Uma hora você vai achar um bom profissional. Sim, porque tempo é desenvolvimento. Tempo é desenvolvimento. A gente não pode perder o tempo. E não pode vocês pagarem uma fortuna por terapia, né? Por mais que, mas eu tenho um plano de saúde, paga com participação igual. E não é fácil, porque não é uma terapia, são milhares de terapias. No final do mês, o montante não fecha, né? Então, vocês têm que cobrar, né? Não é porque tá no plano de saúde que vocês não podem cobrar. Tem que cobrar sim. Joia. Sandra, queria te agradecer todo mundo que está ao vivo conosco. São 8h20 aqui em Campo Grande ainda, mas 9h20 horário de Brasília. Queria agradecer o seu tempo. Te dar parabéns eu falo que você porta-voz. O Mundo Atípico, o Voz Mundo Atípico é exatamente isso, onde ter profissionais, ser vozes para nós, para a gente aprender e aplicar com o nosso filho, profissionais que possam nos dar direcionamento, compartilhar conhecimento, porque a gente não tem acesso, é um universo, é um mundo novo pra gente. E você, quando fala nas redes sociais, se posiciona, fala sobre o seu trabalho, ajuda famílias, outros profissionais, né, no caso você falou, outros profissionais, é maravilhoso tudo isso, sabe? Então, queria te dar parabéns, que eu falo que são profissionais. Eu fui buscar no Instagram, no Google, em tudo que você pensar, profissionais para ajudar meu filho aqui em Campo Grande. E se o profissional ele não falar nas redes sociais, não tem como nós, pais, encontrar eles. Então, e cada hora é uma fase. Então, o Thiago está numa fase da pedagogia. Se não tem um profissional posicionado na rede social, lá com o Instagram, com um site, com alguma coisa, eu não acho esse profissional. Então, o profissional pode ter falar, igual você falou. Eu falo mesmo, você tem que falar, porque se é o certo, tem que falar. E os profissionais precisam saber disso. Então, queria te agradecer, muito grata pelo seu tempo, por tudo que você falou, tá? Então, novamente, a live vai ficar gravada, a gente vai pro YouTube. E aqui, não sei se você queira falar mais alguma coisa, mas aqui a gente sempre faz uma pergunta para todo mundo que vem aqui no Mundo Atípico Luz. Aqui o Mundo Atípico Luz, eu falei que é um mundo diverso, é um mundo com acolhimento, que a gente escolhe os pais, passa informação, traz vocês para serem as nossas vozes aqui no Mundo Atípico. Então, ele é um mundo com respeito, acolhimento, informação.
E a pergunta que eu faço para todos os profissionais que vêm aqui, ou pais, eu pergunto como seria o seu mundo? O que você colocaria nesse mundo? O mundo que você deixaria para o seu filho, ou viver nesse mundo junto com a sua família, e como que você gostaria que fosse esse mundo? Ou não, ou gostaria que fosse o mesmo mundo, ou mudar só algumas coisas? É Bom, uma pergunta. primeiramente, eu também queria agradecer, né, pelo convite. Maravilhoso, assim, estar aqui falando para vocês. Eu gosto muito, né, disso. E o mundo ideal seria um mundo mais cheio de Deus, sabe? Pessoas que tivessem, não religiosidade, não é disso que eu tô falando, não tô falando de religião, tô falando de Deus, né? De ter mais amor ao próximo. Mas o mundo ideal seria um mundo inclusivo. Quando eu falo assim, eu vejo as minhas crianças sofrendo muito na escola, muito, muito, muito no mundo, na escola, em diversos lugares, né? Mas quando eu falo as minhas crianças, é porque elas são minhas, porque quando eu pego para ser meu paciente, elas acabam sendo minhas. Então, eu vejo falta de inclusão, falta de respeito, né? E falta de Deus. Nosso mundo é um mundo que ele tá muito perdido, assim, tá muito acelerado, né? Se eu posso deixar algo aqui, né? Que a gente tenha mais pais presentes na vida dos filhos, porque eu vejo muitas mães presentes e poucos pais presentes, né? Então, mais suporte para essas famílias, porque eu vejo que o aquário ele tá ficando sujo e os peixinhos não estão conseguindo suportar, porque se o aquário tá sujo, os peixinhos não sobrevivem, né? E eu vejo os pais como o aquário, né? O pai e a mãe como o aquário desse peixinho. Então, se vocês não cuidarem de vocês também, se não tiver política pública, né, que realmente olhe para a inclusão, mas não só a inclusão da criança, a inclusão para essa família, para nós família, né? Porque eu também me coloco como família atípica, né? Se eu não tiver essa inclusão, vai ficar muito difícil. Se não tiver respeito, né, amor ao próximo, o mundo ele está ficando muito cruel, né? Eu fico pensando assim, o que será, né, quando meu filho tiver a minha idade, por exemplo? Como será o mundo, né? Porque eu vejo assim que o mundo ele está totalmente distorcido, os modelos estão distorcidos. Então, eu olho para uma pessoa diferente de mim ou de uma orientação sexual diferente da minha e eu aponto o dedo para aquela pessoa, né? E eu posso falar para vocês, eu sou cristã, sou evangélica, né? Sou de berço evangélico, mas hoje eu tenho me considerado uma pessoa cristã, tá? E quando eu me falo que eu sou uma pessoa cristã, eu não aponto pro defeito do outro, que não cabe a mim julgar, cabe a mim amar o próximo. Então, eu queria um mundo onde as pessoas tivessem mais Deus, mais Cristo, sabe? Que as pessoas tivessem mais inclusão, mais respeito, mais amor. É isso. É isso que eu queria. O meu mundo ideal seria esse. Com mais amor, mais Deus, né? Mais Deus. Falou. Gente. Sandra, a gente está num. Eu falo que a gente precisa ser agentes transformadores do nosso mundo para deixar ele melhor para nós, para a gente tentar ver ele cada vez melhor, cuidar dele em todos os âmbitos sociais, ecológicos, e também melhorar ainda para os nossos filhos, para os nossos, né, para as futuras gerações. Até pouco tempo atrás, uma pessoa com deficiência era morta. Não é muito tempo, assim, até pouco tempo atrás. Até pouco tempo atrás, uma pessoa com deficiência era morta. A estatísticas mostram que estão nascendo poucas crianças com síndrome de Down, porque elas estão sendo abortadas. Então, é muita coisa aí para a gente refletir, mas a gente precisa ser agentes transformadores, né? Quanto mais respeito, empatia, a gente vai construindo esse mundo. E o próprio autismo me ensinou muito isso. Eu já trabalhava com muitos projetos sociais com jovens, mas o autismo me ensinou muito por trás o que realmente é empatia. Empatia junto com
a compaixão. Sim. Então, a gente precisa fazer isso. E você, com o seu trabalho, com o seu papel, que você falou que não é mais um trabalho, na verdade é o chamado, né? Você vive o seu chamado, porque tudo Exatamente. aí não é mais um trabalho, é um chamado. Sandra, muito obrigado. Que Deus te abençoe, seu trabalho, sua missão, o seu chamado, que você possa ser luz na vida de outras pessoas, de muitas famílias, de ter muitos jovens na faculdade, como o seu pequeno, você falou, né? Que aí com seu jovem de 18 anos, né? Seu ex-paciente, que você possa ser agente transformador em muitas famílias, muitas crianças e jovens. Tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigada. Um Fico beijo muito bem grande para vocês e até. Até. Gente, boa noite. Obrigado. Não teve dúvidas, porque foi muito esclarecedor. Então tá tudo bem, tá tudo ótimo. A gente se encontra quinta-feira aqui no Voz Mundo Atípico Luz. Tá bom? Um beijo. Obrigada, Sandra. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Tchau.